Graças e paz, irmãos. Mais uma noite, mais um encontro nosso aqui pelo grupo de aproximação. Que Deus esteja abençoando a tua vida grandemente, em nome de Jesus. E nós vamos trabalhar hoje um tema que é perdoando e pedindo perdão. E para isso nós vamos começar orando. Desde já agradeço a você que tem participado conosco nas quarta-feira. Também pelos irmãos que têm liderado, pastor Marcos, irmã Ruth, e os irmãos que também atuam aí na administração do momento. Irmã Zeli, outras melodias e tantos irmãos aí que têm sido parceiro nesse momento de culto. Oremos, Pai, para que Deus nos abençoe a entender esse assunto tão importante para a nossa vida, né, que é o perdão, ser perdoados e perdoar. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada irmão, pela vida da Igreja Batista Ebenezer, pelos seus membros, que o Senhor continue dando graça, misericórdia e paz aos nossos corações. E agora fala, Senhor Deus, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem no nosso coração, para que nós pratiquemos, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, nós temos trabalhado aí, o pastor Marcos tem mandado os vídeos, escolhas que transformam vidas, né? E no estudo de hoje nós vamos falar sobre perdoando, pedindo perdão, a escolha do relacionamento. Você tem essa oportunidade, esse livre-arbítrio, né, de poder escolher, né, como fazer, como viver o teu relacionamento. E o objetivo é incentivar você a oferecer perdão àqueles que se machucaram, né, e também procurar consertar e reparar os danos causados aos outros, de modo a receber também o perdão e trazer a paz e conserto aos relacionamentos. Essa é a temática, então, dessa noite. E a pergunta que fica já de início é: você, na semana passada, tomou uma decisão de se submeter voluntariamente à mudança que Deus deseja fazer na sua vida? Você fez isso? Né? Se humildemente você fez isso, Deus vai transformar a sua vida. Né? Você está decidido, né, para valer. Essa decisão foi para valer. Quais são algumas mudanças que você entende serem urgentes na sua vida? Então, são alguns questionamentos pessoais que nós devemos ter em pauta para entender e compreender esse estudo. E avalie a frase também, né? Quando um não quer, dois não brigam. Você concorda com isso? Você acredita que quando alguém muda, só isso já é o bastante para causar impacto em seus relacionamentos? Se isso é verdade, você sabe que você mudando, você vai causar impacto no teu relacionamento. E você precisa de uma mudança nos seus relacionamentos? Em que sentido? Né? Fazer uma análise, buscar compreender como você está se relacionando com as pessoas. A nossa habilidade de fazer escolhas morais é um privilégio tremendo que Deus concedeu à raça humana. Né? Deus nos deixa escolher o que fazer com a nossa vida. Ele deixa. Isso é parte de ter sido criado em mais semelhança de Deus. Porém, deixar não significa que não há consequências. Né? Quando fazemos escolhas sábias, somos abençoados. Mas quando fazemos escolhas erradas, trazemos dor e sofrimento desnecessário à nossa vida. Cada escolha tem uma consequência. E nossas escolhas traçam o nosso destino, nossos relacionamentos. Dentre tantas escolhas que temos que fazer, a decisão de perdoar e pedir perdão é provavelmente uma das que mais afetam a nossa felicidade e nossa qualidade de vida. Nossa rede de relacionamento é tão complexa que não tem jeito. Vamos ferir e seremos feridos e magoados, né, por pessoas importantes para nós. Então precisamos de muita sabedoria e capacidade espiritual para decidir corretamente. Ao estudarmos as bem-aventuranças, percebemos que Deus já começou a operar algumas mudanças em nós. E como obra de Deus é sempre completa, né, é sempre completa essa obra, é perfeita, ele deseja mudar o indivíduo, mas também os seus relacionamentos. Se Deus já começou e o nosso caráter e o nosso passado inevitavelmente irá tratar também a maneira como nos relacionamos com pessoas importantes da nossa vida. Então hoje vamos estudar duas bem-aventuranças relacionadas à maneira de como lidamos com as pessoas. Se você ainda não pegou, pegue sua Bíblia, abra, né, pause o vídeo e procure os textos que aqui nós vamos enunciando para que você acompanhe o estudo. Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. E 5,9, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Neste estudo vamos considerar a sexta escolha que temos de fazer se queremos ser bem-aventurados, felizes e saudáveis, que chamamos de a escolha do relacionamento. A decisão que agora devo tomar de avaliar seriamente os meus relacionamentos. Devo tomar essa decisão de avaliação como está o meu relacionamento. Oferecendo perdão a quem me ofendeu e me machucou, ou reparando os danos a quem tenho causado, a outros. Ao analisarmos Mateus 5,7, entendemos que Jesus está revelando o princípio do perdão. Fala sobre perdoar aqueles que nos ofenderam e machucaram. Misericordioso é aquele que perdoa completamente. E ao analisarmos esse verso, percebemos que o nosso relacionamento com Deus, obtemos sua misericórdia, está intimamente ligado ao relacionamento que temos com as pessoas à nossa volta. Nunca seremos felizes, saudáveis ou bem-aventurados sem perdoarmos aos que nos feriram de alguma maneira. Então, Mateus 5,9, que é outra versão, que existe em outra versão que diz assim: felizes são aqueles que trabalham pela paz. Entendemos que Jesus está falando sobre o princípio da reconciliação com aqueles contra quem nós pecamos. Fala sobre pedir perdão e fazer reparações àqueles a quem nós ferimos de alguma maneira.
E o pacificador é aquele que procura de todas as maneiras promover a reconciliação, consertar o que está errado, está nas relações pessoais. Nunca seremos felizes sem pedirmos e recebermos o perdão àqueles que magoamos ou causamos danos. Então vamos considerar a questão de perdoar quem nos ofendeu. Razões para perdoar. Pelo menos 3 básicas nós temos. Primeiro, porque Deus nos perdoou. Isso está lá em Colossenses 3,13, que diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então, no primeiro momento, nós precisamos perdoar porque Deus tem nos perdoado. Deus tem nos perdoado. Segundo, porque guardar ressentimento só nos prejudica ainda mais. Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem inseguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Jó 21, versículo 23 e 25. Então veja que guardar ressentimento traz problemas para nós. Né? Um dos maiores problemas que podemos enfrentar é a falta de perdão. Muitos estão doentes porque têm agasalhado o ressentimento em sua alma, amargura, ira, ressentimento e falta de perdão, que só prejudicam a nós mesmos. Então escolher perdoar é escolher o nosso próprio bem. Terceiro aspecto de razão para perdoarmos é porque nós vamos precisar de perdão no futuro. Marcos 11, 25, o Evangelho de Marcos 11, 25 diz: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Ou seja, se nós perdoamos, somos perdoados. A orientação de Jesus na oração do Pai Nosso é que nós perdoamos aquele que nos magoou, né, para que nós sejamos perdoados. Então precisamos perdoar uns outros, porque sem sombra de dúvida estaríamos pecando todos os momentos da nossa vida. Sempre teremos momentos de pecado e por isso nós precisamos todos os dias pedir perdão, lembrar, avaliar, verificar se nós estamos pecando sem dar crédito ao pecado. Há muitas pessoas que pecam porque acreditam que aquilo não é pecado. Então precisa de avaliação. Claro que perdoar é bem difícil, mas existem alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar. Quais são? Primeiro, procurar quem nos feriu. Se você feriu alguém, causou algum problema, procure essa pessoa, confesse isso e peça perdão. Segundo, decidir liberar o ofensor da sua culpa ou de qualquer vingança. Se alguém nos perdoou, vamos lá, conversamos com ele, mas perdoamos. Extinguimos a cobrança, porque isso vai fazer com que nós fiquemos bem. Não podemos saber se realmente perdoamos o ofensor, nós podemos saber se realmente perdoamos o ofensor quando pudermos recordar os fatos sem que isso nos machuque novamente. Né? O princípio básico de saber que perdoa. Você lembra do fato, mas não cobra mais, não sente aquele mal-estar mais, porque realmente você liberou o perdão. Pode levar tempo, dependendo da profundidade da ferida da ofensa. Então, perdoar não significa que nós vamos permitir que o ofensor continue a nos machucar ou a pecar contra nós. Não significa também que vamos voltar a um relacionamento de abuso ou de grave risco. Mas significa que vamos liberar aqueles que têm nos ferido sem desejo de para que nós possamos ser curados. Decidir também trocar a ferida pela paz de Deus. Né? Nós queremos a paz de Deus. Quando deixamos a ofensa e a mágoa saírem através do perdão, abrimos o espaço para a paz de Deus entrar. No Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Também Romanos 12, 17, 19 vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos amados. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Entrega para o Senhor, né? Faz a tua parte e deixa que Deus faça aquilo que lhe é de direito, que compete. E aí ficam algumas perguntas para nós avaliarmos. Por que é tão difícil perdoar as pessoas que têm nos ofendido e machucado? Em Mateus 18, de 21 a 22, o apóstolo Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. E esta é a passagem que fala sobre o perdão. Né? O que essa passagem fala sobre perdão? Fala sobre a infinitude de perdoar. Nós devemos perdoar constantemente. Pense em alguém que você sabe que precisa perdoar. Se você decidir perdoá-lo, como isso te afetará? Se você decidir não perdoá-lo, como isso te afetará? Então essa análise fará com que você entenda que não perdoar pode trazer consequências, sendo que Deus pediu para que nós perdoássemos infinitamente. O segundo momento do estudo vai nos dizer como consertar os danos causados aos outros. Né? A gente sempre pode ter causado danos, né? E a primeira coisa a fazer é avaliar como nós temos sido em nossos relacionamentos. Para isso, devemos parar e fazer uma lista das pessoas que temos prejudicado. Olha que situação, que tarefinha difícil. Ou ofendido, e o que foi que fizemos. Algumas perguntas bem honestas podem nos ajudar. Por exemplo, tem alguma dívida com alguém? Devo para alguém? Tenho evitado? Não pago? Aí eu preciso avaliar. Quebrei alguma promessa com alguém? Olha só. Tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente ou emocionalmente? Você percebeu que isso está acontecendo? Tenho sido infiel para com alguém? Infidelidade? Tenho mentido para alguém? Mentira é algo tão comum nos dias de hoje.
E sempre foi, né? Então a segunda coisa a fazer é pensar: como eu gostaria que alguém agisse para comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Devo procurar o que eu ofendi com a mesma atitude que gostaria de ser abordado caso fosse eu o ofendido. A Bíblia diz em Lucas 6,31: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Então, quando temos que pedir perdão, devemos seguir orientações práticas. Foi isto na hora certa. Ou faça isso na hora certa. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Eclesiastes 8,6. Faça isso com a atitude certa. Fale a verdade com amor, seguindo a verdade. Né? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Faça isso sem nutrir expectativas especiais, mantendo-se focado somente na sua parte. E não espere nada da pessoa com quem você está tentando reconciliar. Faça isso da maneira apropriada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12:18. Pense cuidadosamente no que vai dizer e como irá dizer. Cuidado para não causar danos, ainda dependendo da maneira como fala. Cuidado para não piorar ainda mais as coisas. São, às vezes, aquelas pessoas que querem até consertar, mas falam de uma forma tão agressiva, tão contundente, que a pessoa fica mais ofendida até naquele momento do que realmente com a intenção de liberar o perdão. Por isso, dose suas palavras, seja ela temperada. Faça restituições quando for necessário e possível, né? Pague se deve algum dinheiro, devolva que está retendo algo que lhe pertence, mesmo que não paga ou não puder pagar tudo que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. Comece do mínimo possível para poder consertar. Questões financeiras trazem muitos problemas relacionais. Decida de agora em diante fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. Aprenda com o erro e decida nunca mais agir assim. Né? Jó 11, de 13 a 16 diz assim: contudo, se vocês lhes consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Jó 11:13. Lê esse texto para você se apropriar. Pergunta então para nós discutirmos: o que é mais difícil para você, perdoar ou pedir perdão? Por quê, né? O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Quem é a pessoa que você sabe que precisa procurar para reparar um erro que você cometeu contra ela? Qual é o primeiro passo que você já deve dar em direção de um conserto e reconciliação? Então, buscar isso é muito importante. Por fim, somente através de um relacionamento real com Cristo Jesus é que seremos capazes de perdoar e pedir perdão. E assim vermos nossos relacionamentos mais importantes serem restaurados. Se já decidimos consertar a nossa vida e nossos relacionamentos, ligando-nos firmemente a Jesus Cristo e seus ensinos, ele não apenas nos dará capacidade para perdoar os outros, mas também nos dará sabedoria, humildade e a coragem para encararmos os nossos erros do passado e pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Não basta apenas sabermos o que devemos fazer, é preciso tomar uma atitude prática. Eu sugiro que cada um procure um amigo de confiança e fale sobre o que é que você precisa perdoar ou pedir perdão. Quebre o segredo e tome uma atitude de reconciliação ainda esta semana. Não deixe para depois. Agora é momento de fazer mais uma escolha que pode mudar totalmente os seus relacionamentos. Chegamos ao fim com a lembrança de qual é o tema de hoje. Perdoando e pedindo perdão, a escolha do relacionamento. Para a nossa vida ser transformada, precisa da ajuda do Pai Celeste. Coloque isso na presença do Senhor em oração. Busque perdoar e seja perdoado. Acima de tudo, se você ainda não pediu perdão pela tua vida, pela tua vida eterna, peça a Deus que o perdoe. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Que fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.